Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a potenciação. Vocês já conhecem, nós vamos relembrar algumas coisas e aprender umas coisas novas, tá? Algumas propriedades. Então, a potenciação, nós sabemos que é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, essa é a representação de uma potenciação. Temos a base, que é o número que vai ser multiplicado, e o expoente, que vai indicar a quantidade de vezes que nós vamos multiplicar esse mesmo número por ele mesmo, certo? Então, temos aqui alguns exemplos. Para calcular algumas potências, eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Quer dizer que eu tenho que fazer menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. Menos com menos, mais. 2 elevado ao cubo. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Menos 3 elevado ao... menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos 8. Menos com menos vai dar mais, e mais com menos vai dar menos. Agora, eu tenho menos 2 ao cubo, porém, esse menos 2, ele não está entre parênteses, como aqui no caso anterior. Então, significa que esse menos eu tenho que manter na frente. O menos, ele vai continuar aqui, ó. Eu vou apenas copiar o menos aqui na minha resposta. E eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 8. Algumas regrinhas importantes da potenciação. Quando a minha potência é um expoente nulo, ou seja, o expoente é zero. Então, eu sempre vou ter como resposta o número 1, independente para qualquer A. Então, independente do valor que eu tiver aqui, qualquer número elevado no expoente zero, eu tenho como resposta 1. Como nos exemplos aqui, 2 elevado na zero, 1, e menos 3 elevado no expoente zero também vai dar 1. Desculpa. Potência de base negativa. Quando eu tenho uma base, um número negativo, o meu resultado vai depender do expoente. Se eu tiver um expoente par, o resultado vai ser positivo. Se eu tiver um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho menos 1, base negativa, mas a minha potência é positiva, é par. Meu expoente é par. Então, a minha resposta vai ser 1 positivo. Aqui eu também tenho menos 1, porém o meu expoente é um número ímpar, 731. Então, o meu resultado vai ficar negativo, menos 1. Outra regrinha. Potência de expoente negativo. Quando eu tenho um expoente negativo, quer dizer que eu tenho que inverter essa fração para que o meu expoente fique positivo. Aqui, no caso, eu tenho 2 elevado no expoente menos 3. Quando eu não tenho denominador, o meu denominador é 1. Minha caturrita tá cantando, me desculpem, tá? Ossos das aulas, situações de aulas remotas. Tá? Então, aqui, o meu expoente, o meu denominador, quando não aparece, é 1. O expoente é negativo, então quer dizer que eu vou inverter. Ó, 1 sobre 2 terços. 2 elevado na terceira potência, 2 ao cubo. Desculpa, até me atrapalhei agora por causa do passarinho. Então, ó, o 3 era negativo, agora ele ficou positivo. Então, vai ficar, o 1 vai permanecer e o 2 elevado ao cubo vai ter como resposta 8. Então, aqui vai ser 1/8 a minha resposta. Nesse caso, eu tenho uma fração. Como ela está entre parênteses, quer dizer que esse menos 2 ele é para a fração inteira. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inverter a fração. Coloco o 4 em cima e o 3 negativo embaixo. Então, eu inverti. Era 3/4, ficou 4/3. E o meu expoente ficou positivo. Agora, eu posso resolver. Como eu tenho negativo e o expoente é par,
a minha resposta vai ser positiva. Então, 4 ao quadrado vai dar 16 e 3 ao quadrado vai dar 9. Então, sempre que eu tiver um expoente negativo, eu vou inverter a fração e aí sim resolver a potência. Outra situação que pode aparecer é quando eu tenho uma potência, um expoente racional, ou seja, eu tenho um número e o expoente é uma fração. Eu posso transformar isso em um radical ou uma raiz. Então, aqui, ó, o número que eu estiver aqui no denominador da fração vai ser o radical, aqui, ó, o índice do radical. E o número que eu tenho aqui em cima vai ser a minha potência, ó, vai ser o expoente do número dentro da raiz. Então, por exemplo, eu tenho 4 elevado a 1 meio. Para transformar em uma raiz, eu vou colocar o 4 e o 1, ó. O 1 aqui foi junto com o 4 lá dentro da raiz, ó. E o 2 aqui ficou no índice. Só que a gente sabe que quando eu tenho uma raiz quadrada, esse 2 ele não precisa aparecer, e quando eu tenho o expoente 1, ele também não precisa aparecer. Então, esta raiz, esse radical, eu poderia representar desta forma aqui, somente como raiz de 4. Aqui eu tenho 3 elevado no expoente 2/3. Então, o 2, ele vai lá dentro, junto com o 3, como expoente. E esse 3 aqui, ele vai ficar no meu índice, tá? Então, o numerador, ele entra dentro da raiz como uma potência, e o denominador vai ser o índice da minha raiz, tá? Então, nesse caso, eu vou ter raiz cúbica de 3 ao quadrado. Depois disso, nós entramos nas propriedades das potências. Isso aqui pode ser que é mais novidade para vocês, tá? Então, a primeira propriedade é multiplicação de potência de mesma base. Então, quando eu estou multiplicando dois números iguais, ó, a base é igual e o expoente é diferente. Então, eu vou somar esse expoente. Vamos ver um exemplo mais prático. Estou multiplicando, a base é menos 2, e o expoente é 2, e o outro expoente é 3. Então, eu vou copiar a base, menos 2, e o expoente aqui eu vou somar os dois expoentes, 2 mais 3. Então, a minha resposta vai ser menos 2 elevado na quinta potência. Segundo exemplo, estou multiplicando 3 e 3, mesma base. Copia a base e soma os expoentes. Então, aqui é 7 somado com menos 5. Eu deixei entre parênteses para vocês observarem aqui. Como eu estou somando, mas eu tenho um número negativo. Então, 7 menos 5 vai dar 2. Então, eu vou ter 3 ao quadrado. Ok? Então, sempre que eu multiplico números iguais, gente, tem que ser a mesma base, ó. Aqui tem que ser igual para mim poder fazer essa soma dos expoentes. Mesmo caso quando eu tenho uma divisão de bases iguais. Se eu estou dividindo bases iguais e os meus expoentes são diferentes, eu posso diminuir os expoentes. Exemplo, menos 2 na oitava potência, dividido por menos 2 na terceira potência. Eu vou copiar o menos 2 e os expoentes, o 8 e o 3, eu vou diminuir, 8 menos 3. Então, eu vou ter como resultado menos 2 na quinta potência. Novamente, ó, ela pode aparecer, a divisão ela pode aparecer assim ou ela pode aparecer na forma de fração. Também vai ser uma divisão. Toda fração é uma divisão. Então, a base é 3 e eu tenho o expoente 7 e o expoente menos 5. Então, eu vou ter essa situação. Eu vou copiar a base, que é 3, e eu vou ter 7, que diminui menos 5. Aqui eu tenho que cuidar que isso aqui vai me dar um jogo de sinal, né? Menos com menos vai ficar mais. Então, na verdade, eu vou ter 3 no expoente 7 mais 5. Que vai dar como resultado 12. Por que aqui eu somei? Porque eu fiz joguinho de sinal, ó. Eu fiz a subtração, mas com o jogo de sinal vai ficar positivo o número 5. Então, sempre que eu tenho multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Quando eu tenho divisão de bases iguais, eu diminuo os expoentes.
A terceira propriedade é quando eu tenho potência de um produto. Ó, eu estou multiplicando dois números aqui, valores diferentes, eles estão entre parênteses e a potência é n. Eu posso escrever essa multiplicação desta forma, colocando um expoente para cada valor, para cada elemento. Por exemplo, eu tenho 2 multiplicado por 3. O expoente é 5. Eu poderia escrever esta multiplicação desta maneira. O 2 com o expoente 5 multiplicado pelo 3 com o expoente 5. É só uma outra maneira de poder escrever a mesma multiplicação, tá? Embaixo, a mesma coisa. Eu tenho 4 vezes 7 e os 2 estão elevados ao cubo. Então, eu posso escrever 4 ao cubo vezes 7 ao cubo. A quarta propriedade é bem parecida, só que agora, nesse caso, eu tenho quociente ou divisão. Quando eu tenho uma divisão e um expoente, eu posso colocar esse expoente para os dois números. Aqui, ó, na forma de fração. 2 terços elevado na quinta potência. Eu poderia escrever 2 quintos sobre 3 quintos. 2 na quinta potência sobre 3 na quinta potência. Então, é uma forma diferente de escrever o mesmo cálculo. Aqui também, divisão, 12 dividido por 7, os dois estão elevados ao cubo, então eu posso escrever como 12 ao cubo dividido por 7 ao cubo, tá? Essas duas propriedades da multiplicação e da divisão, com o mesmo expoente, que eu posso escrever de formas diferentes, vai me facilitar quando eu tiver cálculos envolvendo letras, tá? Vocês vão ver depois, mais para frente, nos exemplos. E a nossa última propriedade, que é essa aqui, a potência de potência. Quando eu tenho um número com um expoente e entre parênteses eu tenho mais um expoente. Então, eu tenho que multiplicar essas potências, esses expoentes. Por exemplo, eu tenho 2 ao cubo e o 2 ao cubo está elevado na quinta potência. Então, eu vou fazer 2 e eu vou multiplicar aqui, ó, o 3 e o 5. Os expoentes a gente vai multiplicar, tá? Então, multiplicando os expoentes, eu vou ter 2 na 15ª potência. Da mesma forma aqui tem mais parênteses porque eu tenho um número negativo. Eu tenho menos 3 que está elevado na quarta potência e essa potência ainda está elevado na menos 2. Então, eu tenho que multiplicar aqui, ó, 4 com o menos 2. Então, eu vou ter menos 3, que é a minha base, e eu tenho 4 vezes menos 2. Estou multiplicando os dois expoentes, as duas potências. Então, eu tenho menos 3 elevado na menos 8, certo? Vamos ver, então, um exemplo onde que nós vamos aplicar isto, tá? Eu tenho aqui uma expressão 10 na menos 3 vezes 10 na quinta potência, dividido por 10 vezes 10 na quarta potência. Qual é o resultado disso tudo aqui? Então, 10 na menos 3 vezes 10 na quinta potência é 10, a base é igual e é uma multiplicação. Então, eu posso somar os expoentes desta maneira, ó. 10 menos 3 mais 5. Sobre, embaixo também tem uma multiplicação e tenho, então, eu vou somar os expoentes. Ó, 10 e somo os expoentes. Isso vai ser igual 10, soma aqui menos 3 com mais 5, vai ficar 10 ao quadrado. Sobre, embaixo também, vai manter o 10 e vai somar 1 mais 4, 5. 10 na quinta potência. Agora, eu tenho uma divisão. 10 sobre 10 é uma divisão. Então, eu posso diminuir os expoentes. Então, vai ficar 10, 2 menos 5. Diminuindo os expoentes, eu vou ter como resposta o 10 elevado na menos 3. Então, aqui a nossa resposta correta é a letra D, 10 na menos 3. Aqui não está pedindo para resolver, tá? Só está pedindo para dizer a potência correta, reduzindo a equação, certo? Outro exemplo que nós podemos encontrar é assim, ó. Agora é o cachorro acuando, me desculpe.
Eu tenho 5 ao quadrado que está elevado na quarta potência multiplicado por 625 dividido por 5 na sétima potência. Eu quero expressar essa expressão aqui, quero colocar como uma base, como uma potência de base 5. Então, o que eu vou observar aqui? Eu tenho 5 ao quadrado elevado na quarta potência. Mas aqui eu tenho 625. Como que eu posso expressar o 625 com uma potência de base 5? Eu tenho que pensar quantas vezes eu tenho que multiplicar o 5 para dar como resultado 625. Então, aqui, ó, 5 ao quadrado elevado na quarta potência. Potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Vezes 5 na quarta potência, que é aqui, ó, que vai me dar como resultado 625. Se eu fizer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu vou ter como resposta 625. Então, eu vou representar aqui como 5 na quarta potência, para facilitar o nosso cálculo. Isso tudo vai ficar sobre 5 na sétima potência, tá? Agora, continuando aqui, eu fiz bem passo a passo. Ó, 5, 2 vezes 4, vai ficar 5 na oitava potência. Aqui, ó, 2 vezes 4, eu vou ter 8. Então, eu já escrevi aqui o 5 na oitava potência. Como é uma multiplicação, eu vou somar o 8 mais esse 4 aqui. Então, 8 mais 4. Isso tudo vai ficar sobre 5 sétimos, tá? Continuando o cálculo aqui, nós vamos ter 5, 8 mais 4 vai dar 12. E embaixo nós vamos manter o 5 na sétima potência. Então, só relembrando um pouquinho aqui. Aqui eu tenho potência de potência. Então, multiplica 2 vezes 4, eu já botei aqui em cima que vai dar 8. E o 625 é a mesma coisa que eu escrever 5 na quarta potência. Resolvendo isso aqui, como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Então, eu vou somar esse 8 com o 4. Ó. 8 mais 4, que deu 12. Embaixo, eu apenas estou mantendo os 5 sétimos por enquanto. Agora, eu tenho uma divisão. O que eu vou fazer com os expoentes? Diminuir 5 e o 12 menos 7. Então, como resultado aqui, eu vou ter 5 na quinta potência. Então, a minha resposta correta aqui é 5 na quinta potência. É a maneira de eu representar essa expressão toda, ela pode ser representada como 5 na quinta potência, ó, como uma potência de base 5. Então, 5 na quinta potência é a mesma coisa que todo esse cálculo aqui. É uma forma de eu reduzir o cálculo sem precisar ficar resolvendo as potências antes, tá? Facilita um pouco o cálculo, certo? Nós vamos fazer mais cálculos sobre isso. Eu quero fazer até um match com vocês, uma videoconferência para poder fazer esses cálculos junto com vocês, mas isso para uma próxima aula, tá? Nessa aula, agora eu quero que vocês façam os exercícios que estão aí na plataforma, tá? São exercícios para vocês treinarem as propriedades, certo? Eu vou anexar um arquivo com todas as propriedades lá para vocês poderem, se quiserem imprimir ou se quiserem copiar e copiar no caderno ou imprimir e colar no caderno para vocês terem sempre essas propriedades, ou eu vou deixar sempre disponível aí na plataforma, vocês vão poder acessar quando vocês precisarem, tá? Então, resolvam aí os exercícios, qualquer dúvida vocês podem me chamar, vamos treinar um pouco as propriedades, tá? Até uma próxima aula.